Seja muito bem-vindo a Belo Horizonte. Este é o destino do canal Saúde na Estrada de hoje. E nós viemos até aqui para conhecer mais um programa do Sistema Único de Saúde, o Consultório de Rua. Na rua, no asfalto, eu tenho 23 anos no asfalto. Depois que eu envolvi com crack na vida, uma reviravolta, porque a droga, o crack é pesado. Eles estão à margem da sociedade. Em todo o país, são milhares de homens e mulheres, crianças, adultos e idosos que vivem em situação de rua. Os motivos são os mais diversos, mas um grave sintoma é compartilhado por muitos deles: o uso abusivo de substâncias químicas. As drogas sempre foram usadas por todos os grupos sociais desde o princípio da humanidade. Elas passaram a ser problema de 150 anos para cá, e em função da proibição. Essa tentativa de regulamentar determinadas drogas e excluir outras por meio desse discurso proibicionista, junto com as drogas ilegais, a gente separou um monte de gente que usa. No complexo trabalho de resgatar a cidadania dessas pessoas, passos importantes já foram dados. A criação da Lei 10.216, em 2001, marco legal da reforma psiquiátrica, e o surgimento da Política Nacional de Álcool e Outras Drogas, em 2003, são dois históricos momentos que reforçaram as diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde, garantindo aos cidadãos usuários de álcool e outras drogas o acesso à assistência, mas a partir de um novo modelo de cuidado, agora livre, humanizado e com foco no sujeito. Então, quando se institui a política, ela é trazida para o campo da saúde mental. Trazer para o campo da saúde mental significa que ela vem com todo o aporte, com toda a construção histórica e com todas as conquistas que a saúde mental teve no país. Traz toda a construção antimanicomial, da reforma psiquiátrica, das lutas nesse sentido. Em Belo Horizonte, o Sistema Único de Saúde conta com um serviço criado especificamente para abordar o uso de substâncias químicas entre a população de rua. É o Consultório de Rua, um dispositivo diferente do consultório na rua, que é uma equipe itinerante da Estratégia Saúde da Família. O Consultório de Rua conta com profissionais de psicologia, enfermagem, assistência social, redução de danos, arte-educadores e motoristas. O consultório de rua é um serviço que compõe a rede da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, está na política de álcool e drogas, Política Nacional de Álcool e Drogas, com um diferencial, que é um dispositivo que está vinculado à atenção primária, os serviços em Belo Horizonte do consultório iniciaram em 2011, atualmente são 4 equipes de consultório de rua. Essa ponte, de sensibilizar o cidadão, para o cuidado. Então, ele é um dispositivo que faz essa ponte para os demais, serviços da saúde. Número 16. O cidadão que está em situação de uso de rua, em uso de álcool e outras drogas, a capacidade dele de acessar o serviço de saúde, ela está muito diminuída,
por causa da condição mesmo de vida que ele está vivendo, né? O caminho que o levou para a rua, ao uso abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas. Então, ele acessar o serviço de saúde não é um caminho natural. Mas o serviço precisa acessá-lo, porque certamente ele está numa condição de saúde que precisa ser cuidada. Então, o consultório de rua, ele faz o que as equipes de atenção básica, as equipes de PSF, que são de Programa de Saúde da Família, não dão conta de fazer. Então, essa equipe é quem capta esse usuário, vincula esse usuário, cuida desse usuário, né? Vai de novo com todo um trabalho que passa pela reconstrução de laços de cidadania, laços de família, da condição dessa pessoa ressignificar o uso da droga na vida dela. A arte, enquanto redução de danos, faz com que esse uso ele seja mais conscientizado, vamos dizer assim. Então, ela sabe onde ela está, como que ela está, por que que ela usa e por que que ela não deve usar. Eu só ponho só emoção na minha mão, mas eu não penso nada em especial, não. Mas às vezes quando eu tô com muita raiva eu pinto, quando eu tô feliz eu pinto, às vezes eu tô na abstinência eu pinto, às vezes eu tô doidona eu pinto também. Um outro ponto fundamental dessa política é que ela traz como paradigma a questão da redução de danos, né? Isso é fundamental, assim, porque destaca aí o cuidado em saúde, né? Muito mais do que a questão da criminalização, do certo e errado, né? Do valor moral sobre o uso de droga, cuidar daquele cidadão, cuidar daquele usuário que está em sofrimento. No bojo desse discurso da redução de danos, vem o direito, a confiança na capacidade de escolha que as pessoas podem e devem fazer, e para isso devem aprender. As escolhas não são normalmente objetivas, né? Conscientes, a gente é mais subjetivo e mais inconsciente do que a gente pensa. Então, aumentar o nível de consciência para que as escolhas sejam mais bem feitas é o que se preconiza com a redução de danos. Começou a trabalhar com os usuários de drogas injetáveis. Então, o trabalho da redução de danos nessa época era trocar as seringas. Não era distribuição de seringa, era troca. Então, a gente chegava no local, a gente achava esses usuários, onde eles estariam, e conversava com eles sobre isso, porque as pessoas estavam se contaminando rapidamente com HIV e hepatites também, né? Então, a gente fazia essa troca de seringa. Então, isso nos anos final de 90 para o começo de 2000, essa era a redução de danos no momento. Né? E aí, o que acontece? Os usuários migram para o crack. Um estudo realizado pela Fiocruz em 2013 aponta que nas capitais brasileiras existem cerca de 370 mil usuários de crack e que 80% deles consomem a droga na rua. No próximo bloco, o canal Saúde na Estrada mostra como o consultório de rua acolhe estes usuários e como é a assistência na rede de atenção psicossocial.
trabalho do consultório de rua em Belo Horizonte tem como foco diminuir os riscos à saúde causados pelo uso de substâncias químicas. E para isso, antes mesmo de qualquer orientação, os profissionais de saúde buscam conhecer a história de cada usuário. A gente conversa com essa pessoa que está em abuso de crack, que é a droga mídia do momento, né? E a gente tenta tirar ela desse local um pouco, sabe? Porque é redução de danos se ela conseguir ficar 2 horas sem usar, porque eles estão usando cotidianamente a todo horário do dia. Então a gente consegue retirá-lo deste local, levá-lo para um outro local, levar para tomar um sorvete, levar para conversar num parque, entender esse ser humano como ele é realmente. E a partir daí nós vamos construir um plano terapêutico com essa pessoa. Você quer voltar para a sua família, você quer ver um emprego, o que está te incomodando? Para quem acredita que está em um beco sem saída, a ajuda pode vir de alguém que já passou por ali. Quem conhece o caminho tem muito a contribuir. Alguns dos profissionais do consultório de rua do SUS em Belo Horizonte usam a própria experiência de vida para ajudar aqueles que precisam. Minha infância foi muito corrida, então durante um tempo eu vivia aqui nas ruas também, eu era pivete, morava nas ruas, fugia da escola e depois eu fui crescendo e acabei me envolvendo com o movimento. Meu sonho era ser piloto de avião. Aí acabei sendo avião de boca de fumo e tive a fuselagem toda furada, que é esses tiros, aí não tem essa visão, né? Mas aí eu tive essa sorte de sobreviver, fui também me livrando do caminho do crime, assim, vamos dizer, e comecei a me envolver com um trabalho bacana que é ajudar o próximo, entendeu? Já que eu sobrevivi, eu tinha que fazer alguma coisa também para fortalecer o próximo. Tive preso também, devido a alguns delitos que eu cometi e sei mais ou menos, sei muito bem como é que você estar na rua, passando frio, passando necessidade. Número 16. Eu usei crack aproximadamente uns 7 anos e o que me ajudou, foi o auxílio e tal, e muita família. Minha família me ajudou muito, porque apesar do que eu fazia, dos meus erros e tal, eles nunca me abandonaram assim, de fato, Sempre quando eu precisei, eu tive minha mãe e meus irmãos. Eu sou um redutor de danos, Porque se hoje eu estou vivo, é porque eu tive que reduzir um monte de coisa que fazia mal para mim, Então, reduzir de beber, de fumar, E também de se envolver em confusões, que também eu ia perder minha vida rapidinho, Então eu fui parando, escolhendo os caminhos por onde que eu ia caminhar. Então eu fiz essa formação como redutor de danos, mais precisamente em 1999, fiz essa formação. E a partir daí eu fui desenvolvendo essas atividades junto com outras pessoas, mostrando para elas que é importante sobreviver, reduzindo as coisas que fazem mal para a saúde, para a vida em si. Você vê que as pessoas não estão ali, às vezes não é porque ela quer, e você sabendo, você tendo uma experiência, você pode passar para essa pessoa um pouco do que você viveu e de como você saiu. Claro que cada caso é um caso, você não pode engessar todo usuário no mesmo padrão de mudar de vida. Cada caso é um caso. Os usuários têm um repertório cultural. Eles nunca assistiram filme ou leram um livro ou viram algum quadro na vida. Todos tiveram algum contato cultural em algum momento da vida. Então, se a gente retomar esse material subjetivo da memória deles com relação à cultura, é uma oportunidade de deslocar, por exemplo, do assunto da droga ou qualquer assunto que faz parte desse circuito da cena, É uma oportunidade de deslocar um pouco. Então, eu já considero uma oficina. Para mim, hoje, fumar crack é igual tomar cerveja.
Eu uso todo dia, só não uso quando eu estou dormindo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu fiz esse barraco todo aqui usando droga, sozinha. Ninguém nunca me ajudou. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu a encontrei, aí vi realmente umas tintas, uns pincéis, e a gente começou a conviver, onde eu dispensava dentro do consultório de rua um dia para vir trabalhar com ela. E vi nela as perspectivas de um desenvolvimento, não só enquanto artista, mas pessoal também. Quero você no meu mundo real. A gente encontrou o Rafael, né, no serviço cerca de mais ou menos 3 anos atrás. Ele estava, né, no uso abusivo de álcool. E aí a gente senta na porta de um bar, literalmente senta mesmo. E eu digo para ele assim, olha, eu não bebo cachaça, mas eu bebo água. Eu vou beber a minha água aqui e a gente vai bater um papo. E a partir dali começou alguma coisa. Que eu quero te ver. Entrei em contato com a família e a família diz que ele gosta muito da música. Mas a gente queria ouvir isso dele, na verdade. Então um dia a gente senta com ele de novo e ele fala da música. Então o consultório de rua vai com a verba, compra o violão, a gente começa a pensar num plano terapêutico com ele e ele topa esse plano terapêutico. E a partir da música, os encontros a partir da música, isso foi estabelecendo um vínculo. A música é um motivo de felicidade, né? De acreditar, de expectativa, muito bom, flui, né? O sentimento, né? Linda, agora só vamos nos encontrar. Não faço uso abusivo de álcool, né? Muito bem, saúde. Vem, cansei de ter você no mundo virtual. Quero você no meu mundo real. Ter você é o que eu mais quero, yeah. Como um dispositivo da rede de atenção psicossocial do SUS, o consultório de rua trabalha em conjunto com outros serviços. Um deles é o CERSAM-AD, o Centro de Referência em Saúde Mental para usuários de álcool e outras drogas. Nós somos um serviço de urgência, vinculados à atenção básica, que é a unidade de saúde, vinculados à UPA, que é o serviço de urgência clínica, e aos outros dispositivos que a gente vai construindo a partir dos casos. Nós temos algumas modalidades de atendimento, que seria a permanência dia, que é uma modalidade mais intensiva, e a hospitalidade noturna, em que o usuário pode ficar conosco dia e noite, né, dentro do serviço. Vai ser ofertado de acordo com a construção de um projeto, mas a questão da medicação, se necessária, o atendimento individual com técnico de referência, que pode ser psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional ou assistente social. Os cuidados, né, de oferta de higiene, de banho, de alimentação, né, que esse serviço oferece. As atividades propostas, atividades de grupo. Estava muito embalado no crack, sabe? A droga mais pesada que tem. Eu fico aqui o dia todo, eu estou aqui fazendo as artes com o Babilac, fico pintando, desenhando. Estou recuperando minha mente, recuperando minha autoestima. Está sendo uma forma que está me ajudando bastante, que eu estou evitando as ruas. E com isso já deve ter mais praticamente uns 30 dias que eu estou limpo. Quer dizer que eu parei ainda não. Mas para quem usava todo dia, igual eu usava, era de 10 a 15 pedras todo dia, estou começando a ter esperança, estou começando a ter
vontade de viver, estou praticando esporte, sabe? Então, para mim está sendo a melhor coisa do mundo. Aí, segundo o professor, meus desenhos estão ficando bons. Quando se propõe um serviço substitutivo com um olhar também do cuidado para esse usuário, tinha claro para nós que esse era um serviço que tinha que ser inclusivo. Então, que não podia, de princípio, exigir nada desse usuário, né? A questão da abstinência, ela vem por uma escolha da construção de um projeto, se assim for, né? A possibilidade que a redução de danos, que é o que nos norteia no tratamento, nos dá, é isso, né? De poder tratar de cada um na singularidade, colocando para esse sujeito que é uma escolha que ele faz. Aí ele começou a me dar umas poesias, para me fazer os desenhos através de poesia. Aí já comecei a fazer esses outros desenhos, aí você vê a mudança dos desenhos, a diferença dos desenhos. Nós não podemos fazer de conta que nós não estamos vendo que esse uso de droga ele é prejudicial para esse sujeito. Mas a proposta é que a gente construa com ele uma saída. A gente avalia o outro pelo que a gente vê. E nem sempre o que a gente vê agrada os nossos olhos. Às vezes a gente olha para o outro e vê, né, o mau cheiro, e vê a roupa suja, e vê o lugar sujo, e diz assim, ah não, isso aí é só mais um, é mais um andarilho. Mas quando você para ouvir isso, para ouvir o outro, quando você para ver além daquilo que você vê, que os olhos te mostram, você começa a ver assim, não, as experiências que o outro tem, os talentos que o outro tem. Ao longo de 5 anos no consultório de rua, eu cresci demais com a experiência do outro, sabe? Isso agregou aos meus valores. Salve, salve, consultório de rua BH, somando pra danar, tentando ajudar, estamos na rua e tal. Consultório de rua, somando com a rapaziada, somando com quem tá em situação desigual. Somando pra caramba, é nóis, só gente bamba.